drasticamente, né, a superfície da Terra. A gente tirou ali os trilhões de toneladas de carbono armazenadas no solo e jogamos no ar, né? E isso tem, de fato, né, criamos plástico, um indestrutível para usar como descartável. O primeiro plástico produzido ainda não foi decomposto, né, naturalmente. A gente só tem estimativas de tempo de duração do plástico. Quando a gente pensa nisso, né, quanto que o tempo inteiro a gente está usando shampoo, tudo é plástico, tudo é plástico, todas as embalagens são plástico. Mas até um alimento, um milho bem embalado. E então são algumas decisões, né, que são muito recentes mesmo, mas quando a gente olha esse olhar sobre a vida que eu digo a vida manifesta, essas 8 milhões de espécies que estavam por aqui, né, e que hoje enfrentam um processo de 100 a 1000 vezes, aí depende de que fonte da ciência a gente está falando, 100 a 1000 vezes mais acelerado de extinção do que seria caso a gente não tivesse aquecido esse 1 grau na atmosfera e mudado brutalmente essas condições, né? Então é sobre uma responsabilidade mesmo, assim, da nossa espécie, né, em perceber e agir, né? Perceber e agir para tornar um futuro possível. E eu queria muito ter a juventude perto. Essa turma que ainda está, né, assim, iniciando uma vida acadêmica, né, que ainda tem os sonhos muito vivos dentro, né, que está recebendo de alguma forma da minha geração um planeta pior do que eu também recebi da outra geração. Então é um pouco sobre esse compromisso e sobre acreditar nessa energia vital, nessa vontade, que eu acho que eu consegui perceber em vários dos olhares das pessoas da ação, né? Uma turma animada. Eu acho que o Instituto precisava também, nesse espaço do tempo, né, depois de um processo muito sério, com muitas pautas muito difíceis, né, tanto técnicas quanto nos territórios, enfrentar algumas realidades de uma energia da juventude, e dessa transformação, né, que eu acho que é necessário. Mas antes disso, você já conhecia, tipo, o movimento, que a gente chama de movimento Empresa Júnior, né? Tipo, tem no Brasil inteiro, e aí a gente rege pela Brasil Júnior, a Brasil Júnior rege as federações, a nossa é a FEGESC, que é aqui de Santa Catarina, e aí tem os núcleos, que se cuidam das regiões, né? Tipo, o núcleo Floripa, núcleo da região, outra região ali aqui de Santa Catarina. Tipo, vocês já tinham uma noção do que era esse movimento? Como é que vocês souberam que existiam, né? Tipo, jovens que prestavam consultoria, vamos dizer. Olha, da minha parte, acho que a resposta é diferente. Sei que a resposta é diferente. Eu venho de uma área das humanas, eu venho da UFSC também, da mesma universidade de vocês, da Ação. Mas no curso de letras você não tem empresa júnior, no CCE tem pouquíssimas, né? Eu acho que você tem um de design, eu não sei como é que tá agora, porque faz tempo que eu saí de lá. Mas conhecia por estar dentro do ambiente universitário. Então, nunca foi a minha realidade, nunca foi uma oportunidade para mim, enquanto graduanda na época, né? Meu curso não oferecia esse tipo de coisa, de serviços e, sei lá, era um outro movimento vigorante, assim, na minha época de graduação. Mas sempre vi nisso uma potência, eu acho que, não sei, eu queria sempre saber mais, assim, mas isso foi passando e acho que o contato com a ação em específico foi... A gente estava no parque um dia e com uns amigos, recebendo uns amigos e falando sobre a nossa necessidade, né, de ter um plano de comunicação que funcionasse e fosse... A gente precisava de uma robustez nesse plano de comunicação, precisava ser muito sério, a gente estava com a equipe reduzida e não foi só isso, né? Não se restringiu a isso, o escopo da nossa parceria, ainda bem, infelizmente. A gente entendeu também como uma necessidade do Instituto, uma atenção especial para a parte da governança, num esquema de transição de curto, médio e longo prazo. E bem, de novo, com a equipe muito reduzida,
seria difícil, a gente não estava dando conta de dar atenção para isso, e é uma pauta super estratégica, ela é necessária no contexto do Instituto. Então, na primeira reunião que a gente fez, assim, com a ação, a gente colocou, ó, a gente precisa disso, aí eles falaram, sim. E aí começou aí. Quem que apresentou pra vocês? Eu acho que você que foi atrás, não foi? Eu pesquisei, eu não conhecia nenhuma, assim, sabia que existiam empresas juniores, mas não conhecia nenhuma. Aí entrei no site da UFSC, que é meu mundinho também, minha casa, né? E fui atrás, fui vendo, e a ação apareceu em primeiro, porque é a mais antiga, né? Aí fui atrás, entendi que é a mais antiga, e eu tenho uma história. Aí fui vendo, aí acho que pelo site mesmo, dá pra você marcar uma primeira consulta, uma primeira conversa. Aí marquei, assim, acho que eu nem tinha comentado com o Rodrigo, assim, comentei bem em cima, o Rodrigo, vou fazer uma conversa ali já volto. Foi a Ana que trouxe essa ideia, que estruturou essa ideia enquanto uma ação, né, e daí virou um projeto, né, com a gente, com algumas frentes, como a Ana disse. Legal. Eu atuei em empresa júnior, né? Eu também sou administrador, então isso tem tempo, hein, gente? Vou falar pra não ficar feio. Eu formei, se eu não me engano, em 2008, no curso de administração, então entre 2004 e 2008. Eu tive algumas presenças na empresa júnior do curso de administração da PUC Minas, de Belo Horizonte, que é de onde eu vim. Então eu já conhecia um pouco da dinâmica, né? E eu sempre vi o valor que a empresa júnior pode gerar, né? Eu digo, é muito importante encontrar a equipe certa sempre, né? Mas isso é em qualquer instituição, né? Quando o trabalho é de consultoria, ele é intelectual, ele é pessoal, né? E ainda que a organização tenha processos que ajudem e apoiem o processo da prestação de serviço, uniformize, é sempre tem um ser humano ali criando, né? Concebendo, estudando, né? E essa relação de custo-benefício, eu diria, de troca, né? Entre entidades, onde o estudante aprende, a entidade traz esse conhecimento para dentro. O custo não é um custo de uma consultoria que já vem com isso pronto, com profissionais prontos. Então você tem uma relação de custo-benefício mesmo muito útil, assim. E eu digo em termos financeiros, como também em termos de troca, né? Em termos de crescimento social, né? Sobre um olhar que transcende a própria entidade, né? Sobre fomentar também um ecossistema, né? Porque a universidade precisa sair de dentro das barreiras da universidade e ir para dentro dos lugares onde, né, o conhecimento, né? Eu acho que esse é um ponto também que eu estava pensando em comentar, que esse custo-benefício, principalmente benefício, a gente está falando de mão de obra, é muito mais um ganho social, porque, e aí eu acho que é parte desse movimento, dessa filosofia, desse processo intelectual do Instituto, né? Aproximar as universidades, a educação pública. Eu acho que é fundamental a gente ter essa pesquisa, esse contato com o ambiente universitário. Eu acho ele muito profícuo e eu acho que a formação, existe uma abertura para esse processo de formação, né? Posso estar errada, mas me parece que estudantes que estão em empresas juniores também têm um pouco desse valor, né? De o processo de aprendizado ele é explícito. Não é que uma pessoa em uma trajetória de consultoria já consolidada, depois de 20 anos, não aprenda, mas às vezes isso fica subestimado, eu diria assim, né? Quanto mais velho você fica, quanto mais experiência você adquire, é um outro tipo de aprendizado. Isso. Pode ir, se tiver alguma coisa, pode ir daí. Não, respondendo tudo praticamente. Vou fazer uma pergunta de vocês. Pode seguir aí, se tiver, pode mandar. Que eram 2 conjuntos de perguntas. Mas eu queria saber, assim, durante todo esse processo de consultoria, teve algum momento crucial? Algum momento assim que se destaca? Teve. Alguns momentos se destacam. Mas vou falar o primeiro, que é
eu sempre lembro dele, assim, não sei, eu até falei com, acho que terminou a reunião, eu comentei com o Rodrigo que me impressionou muito algo da gestão, assim, de vocês, de uma passada de bastão. Acho que foi no final de ciclo, assim, no fim do ano, se eu não me engano, porque, assim, como a nossa parceria, o nosso projeto era muito grande, era muito múltiplo, tinha duas equipes, em alguns momentos 2 gerentes, e isso tinha uma rotatividade, eu sei que faz parte também do funcionamento da ação, né? Então vocês têm os trainees, aí algumas coisas vão mudando, mas em momento nenhum isso me deixou desconfortável. Tipo assim, eu não sei com quem falar, mudou tudo, eu não entendi nada, que era uma chance, porque são muitas pessoas. Então eu acho que isso é muito bem sucedido, assim, em relação, sei lá, a maneira como vocês implementaram isso pra mim é muito um exemplo de algo transitório, e acho que desde o começo, por exemplo, eu senti muita confiança nas pessoas com quem eu conversava, eu fui conhecendo aos poucos, eu tive conversas individuais com cada uma dessas pessoas, e acho que isso me ajudou. E aí toda vez que eu ia confirmar, que eu ia, sei lá, será que é com essa pessoa mesmo que eu falo? Eu ficava bem feliz, bem satisfeita, porque a pessoa continuava aberta. E acho que esse processo de aproximação mesmo, assim, de interesse, sabe? Ele foi muito, muito legal. Então, quando trocou, assim, eu vi que o interesse se mantinha, e mesmo sabendo que eu tava falando agora com outra pessoa, numa posição diferente, né? Isso, não sei, fiquei bem satisfeita com isso, sabe? Eu lembro no começo o projeto foi vendido pela Thalia, até ela veio aqui junto, né? Uhum. Visitar vocês. Ela comentou assim, demais quando ela veio aqui, ela adorou, enfim. Ela é muito querida. Hoje ela não tá mais na empresa, né? Ela já saiu, ela virou gerente, enfim. Uhum. E aí depois o projeto era gerenciado pela Marina também, né? Uhum. Marina, outra também. Aí ela consultora, ela virou gerente e agora saiu também. Uhum. E agora, aí o José, que era como trainee do projeto, né? Uhum. Aí ele virou consultor e hoje foi gerente de vocês, né? E hoje então... está em nosso coração. Sim, então, tipo, a nossa ideia é do acompanhamento. A mesma pessoa que entrou como trainee, ela pode ter essa evolução no projeto, né? Sim. Como ela pode virar o gerente do projeto para trazer esse conhecimento também para as outras pessoas que ainda vão entrar, né? Uhum. Então, isso eu não sei se chegaram a pegar a nova leva de trainees que entraram agora, mas essa é a ideia, né? Que as mesmas pessoas estejam seguindo esse caminho de aprendizado mesmo. Legal. Eu acho que a gente chegou a pegar até, infelizmente, por pouco tempo. Então, essa nova leva, a gente conversou pouco. A Luísa, eu acho que se destacou porque eu não tinha falado com ela e na última reunião ela fez uma entrega, ela explicou uma entrega e eu fiquei bem impressionada, assim, né, com quão alinhada ela estava. A gente não tinha conversado ainda, óbvio. O Max também. E aí tinha mais gente que entrou depois ainda, isso não lembro o nome, mas assim, perfeito. Legal. E aí, você ia falar alguma coisa? Eu pensei que era isso. A Tipo, Fran em relação ao serviço. Tipo, qual que era a intenção de vocês com o serviço? Tipo, eu tenho esse problema, esse que eu quero resolver, vamos dizer, né? Uhum. Bem, a gente tinha problemas de duas ordens, né? Então o escopo se dividiu, eu diria, numa dimensão mais interna, de estrutura organizacional, gestão de recursos humanos, dentre outras dimensões de cunho administrativo. Bem, o que estava claro para nós e continua claro ainda que você tenha a casa toda linda e organizada, tudo funcionando, né, como deve ser, se a gente não tivesse uma comunicação efetiva, não conseguisse dialogar com o nosso público, a gente não tem um caminho tão fácil, né? O Parque Muda é a fonte geradora de receita, mas a gente ainda depende da colaboração, da contribuição de uma série de pessoas que querem se associar às causas que a gente defende, né? Então, essa é o principal ponto, eu diria, a parte comercial. Eu diria, né, a gente teve um projeto, teve um serviço, mas a relação não acabou, né?
E a gente continua a colher um pouco desses frutos e plantar um pouco dessas sementes para que a gente siga colhendo frutos nessa relação com vocês, né? Então acho que o momento de hoje é um desses símbolos também, que nos ajuda a comunicar a existência do Instituto, que ajuda a gente a dizer também o quanto que foi legal estar com a ação. E eu diria que essa para mim, essa é a principal razão. Esse apoio e presença para ajudar a gente a se comunicar e a colher os frutos dessa comunicação, trazendo mais pessoas para lutar junto da gente nas causas que importam para nós. Eu acho que é por aí também, a palavra maldita agora, mas é o engajamento. Eu sinto um engajamento que para nós era necessário e que foi muito bem atendido assim pela ação, né? É isso que eu ia perguntar, tipo, uma expectativa de quando vocês iniciaram o projeto e agora quando ele já está finalizado. Claro, algumas coisas ainda precisam implementar, né? Algumas coisas tá nesse processo, né? Mas foi essa expectativa, assim. Muita coisa precisa implementar ainda, isso é claro, né? Por exemplo, a parte de recursos humanos tem um organograma lá, uma série de cargos e funções, e a gente avançou em planos de trabalho, em descrição de perfis, ótimo, a gente sabe que precisa de um administrativo financeiro, a gente só pode contratar um quando a gente tiver recurso perene para poder ter uma pessoa no quadro. Então é um pouco dessa luta, né? O plano de marketing tem lá 10 ações de marketing, tem um outdoor no aeroporto. Eu acho que isso daqui a 6 anos, talvez. Então são coisas que são valiosas, mas enquadradas no espaço-tempo, né? É o desafio do Instituto, no sentido, né?